Bom, meus convidados já estão aqui e a fisioterapia pélvica, não sei se você já ouviu falar disso. Fisioterapia pélvica previne dores, incontinência urinária, prolapsos, também problemas relacionados à sexualidade, flacidez, bexiga caída. E tudo isso pode ser corrigido, tá? Em algum ponto associado... Tem gente que fala assim, mas isso tudo está associado com a idade, Lu? Não sei, vamos ver com o Dr. José Roberto aqui. A especialista no assunto de fisioterapia pélvica é a Amanda Herrero. E o especialista na nossa saúde é o médico da família, o geriatra, é o Dr. José. Então a gente vai misturar essa entrevista aqui para ver o que dá, o que a gente pode aprender de melhor aqui, tá bom? O que é a fisioterapia pélvica, Amanda? Bom, Lu, ela vai tratar isso tudo que você falou que é relacionado à região pélvica, tanto as dores pélvicas, a dor à relação sexual, a incontinência urinária, o prolapso. O que é o prolapso? É quando os órgãos descem. Então tem prolapso de bexiga, né? De útero. A fisioterapia especificamente ela vai ajudar com a reabilitação do assoalho pélvico ou do pavimento pélvico a reposicionar esses órgãos. A bexiga caída é um prolapso, então é isso? É um prolapso, é uma cistocele. Então, quando o médico fala assim, é um prolapso, é porque caiu Desceu, porque desceu. Entendi. Mas não é um problema só relacionado com a idade, né, doutor? Muito mais relacionado com a idade, principalmente em mulheres, depois da deficiência hormonal. Aí tem uma fragilidade desse assoalho, né, que às vezes as pessoas têm dificuldade, que é o períneo. Isso. E aí começa a ter os prolapsos e as incontinências. Porque eu já vi mulheres jovens de 38, 40 anos, 45, com incontinência urinária. Então, muitas vezes as pessoas associam, não, só depois de 70, vai tossir, fez um xixi, né, sem querer. Acho que a gente pode discutir bem isso, assim, o prolapso é uma coisa, incontinência é outra. Né? Tem gente que tem incontinência e não tem prolapso, tem gente que tem prolapso e não tem incontinência. E quais os exercícios que fazem, Amanda? Você tem que pensar assim, nós pensamos que o períneo tem 3 funções. Uma delas é a continência da urina, outra é relacionada à postura, porque períneo e postura estão interligadas, né? Postura que você fala, postura do dia a dia. Postura, funcionamento de diafragma. Nós temos 3 diafragmas. O diafragma pélvico, a gente chama de períneo de diafragma pélvico, o diafragma abdominal e a língua é o terceiro diafragma. Tudo isso tem que estar muito bem posicionado. Então, a segunda função do períneo, contribuir com a postura. A mulher precisa, o homem, o homem também tem períneo, a mesma musculatura que vai desde da sínfise púbica, daquele ossinho que a gente tem aqui na frente do quadril até o cóccix. Toda essa região é formada pelo assoalho pélvico, por essa musculatura de períneo. Então, a gente tem que pensar que a mesma contração de abdômen que você tem que manter um mínimo de contração, respira, inspira, expira, mas tem que ter uma contração mínima, porque a função de abdômen é fazer contenção de vísceras abdominais. A função do períneo também é fazer isso, essa contenção dos órgãos pélvicos. Então, tem que ter um mínimo de contração. A gente tem que lembrar o tempo todo que tem períneo, que ele tem que ter uma contração mínima. A gente fala uns 30% da força máxima. Doutor, quem está acima do peso, já com uma idade avançada, pode ter esses prolapsos, né? Esses órgãos caídos, uma bexiga caída, uma incontinência com mais facilidade? Pode pelo aumento da pressão intraabdominal, mas na verdade normalmente eles são mais relaxados, vamos chamar assim, e o que ela colocou de musculatura, e a musculatura abdominal não trabalha isso, não trabalha o outro diafragma abdominal que ela colocou, muito menos o pélvico, né? Então o exercício como um todo vai beneficiar essa população. É porque assim, Lu, o que segura a uretra fechada para ela não ter essa perda, esse escape ao esforço, porque nós temos 3 tipos de incontinência. Essa que é o esforço, você tem que ter uma pressão intrapélvica adequada. Então, ela que mantém o caninho, que é a uretra, que vai da bexiga até o meio externo, fechado. Ele ajuda esse esfíncter. Então, quando tem essas alterações da pressão, ou porque desceu a bexiga, ou porque você às vezes retira uma parte do útero ou útero, alguma coisa que acontece ali, você altera essa pressão e aí facilita o esfíncter abrir. Então ele tem que estar assim, fechado. Doutor, em qualquer idade é importante fazer isso?
Não, na verdade, tem a reabilitação e tem tentar evitar o processo. Se a gente tivesse uma disciplina para começar a fazer a prevenção, seria o adequado. Normalmente as pessoas, inclusive, nem relatam muito, né? Tem estudos que mostram que a prevalência chega a 30% de incontinência urinária e as pessoas não relatam isso diretamente para o médico. Porque tem vergonha, importante, né? Então, é importante a gente perder essa vergonha e a gente sempre fala, os médicos começarem a perguntar mesmo que a pessoa não relate essa queixa, porque é muito subdiagnosticada, ela é pouco feito o diagnóstico, porque as pessoas têm vergonha e não relatam. Então, na verdade, se a gente tivesse o hábito de fazer prevenção não só nesta parte, como cardiovascular, obesidade e tudo mais, seria ótimo. Aquele velho ditado que prevenir é melhor remediar, aqui também é verdadeiro. Mas se a gente começar a tratar, já tá bom, né? Então, na verdade, com uma maior idade, seria o tratamento. Amanda, em quanto tempo se vê o resultado com a fisioterapia pélvica? Depende de uma coisa muito importante, assim, que é o quanto a mulher se conhece, ou o homem, e a percepção que ela tem do corpo. Eu vejo assim, que nem o doutor estava falando, eu vou fazer um gancho, voltar um pouquinho ao assunto. Tem mulher, o que eu vejo no meu consultório é assim, as mulheres acham que perder urina é comum, é normal. Não é normal. Ai, não acho, não. Não é normal. É comum. Não é normal. Porque assim, a mãe tinha perda, a avó, as tias, elas usavam fralda, usavam paninho. Então, elas acham que não tem que se preocupar. E se você perguntar assim, você tem perda de urina? Elas falam não. Aí, quando eu falo assim, olha, se você perder uma gotinha, a qualquer esforço, é incontinência urinária. Você não está contendo dentro. E daí começa a fazer o processo de fisioterapia. Isso, aí a gente vai trabalhar. É rápido. Porque 3 meses já vê resultado? Vixe, muitas vezes menos, porque depende da consciência da mulher. Se ela já faz atividade física, se ela já se conhece, eu dou a voz de comando para ela, segura o xixi. Ela vai bem. E aí a gente começa a usar pezinhos, cones, a gente começa a usar eletroestimulação no consultório. A gente já até fez uma matéria a respeito desses equipamentos, né? Acessórios e equipamentos, que tem os aparelhos de eletro. Você nem como Exatamente, a gente fez uma matéria completa sobre isso há um tempo atrás. Depois você puxa lá no nosso site, tá? Como é que é o nome do telespectador, Fê? Pedro. Seu Pedro, um beijo, seu Pedro, 79 anos, doutor, ligou. Falou que às vezes ele chega em casa correndo, não dá nem tempo de abotoar a calça, porque a urina escapa, tadinho. Na verdade, nós temos vários tipos de incontinência urinária. Como a gente está discutindo aqui, a principal aí é a incontinência de esforço, mas essa que ele tem é uma urgência miccional, que também existem exercícios para tentar melhorar, né, a contratura, né, desse pélvico, para tentar relaxar a musculatura da bexiga, né, o destrusor. Fisioterapia também. Quando a gente contrai o períneo, a gente está melhorando, promovendo o relaxamento da bexiga. E além disso, tem medicações, tem higienes para fazer exercícios para ele acostumar a urinar de determinados horários, segurar essa urina por algum tempo. Então tem tratamento também. Olha, seu Pedro, não se desespere, tá? Porque assim como tem fisioterapia pélvica para mulher, tem para homem também. Então não sofram com isso. Eu quero agradecer ao doutor José, agradecer a Amanda pela presença e falar para vocês o seguinte: se você está sofrendo com isso, gente, avise seu médico. Procura um fisioterapeuta especializado para te ajudar, tá bom? Porque isso só tende a aumentar o problema. Então, quanto antes você corrigir, fizer o tratamento certinho, mais rápido você sai dessa, né não? Obrigado, tá? Eu queria só aproveitar que isso causa um problema social, né? E isolamento, depressão, muitas vezes decorrendo dessa incontinência urinária. Verdade. Obrigada, eu doutor. Uma coisa. Eu vou ministrar uma palestra semana, pensando nessa questão social, uma palestra para o grupo de idosos lá da LBV. É gratuita? É gratuito, na terça que vem. E para o grupo de idosos do SESC, na última semana de março... Gratuito também? Também é gratuito. Mas eu acho assim, não sei se é só para quem participa do grupo do SESC, que é para os idosos. Então liga lá no SESC. Liga lá no SESC e você se informa. Então, obrigada, Amanda.